E aí, galera, mais uma vez estamos aí para mais uma aula de sistema nervoso. A gente que está fazendo um apanhado aí de todos os sistemas humanos, ok? Já falamos de digestório, já falamos de circulatório, já falamos de respiratório, falamos do esquelético. Vamos falar agora sobre o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e periférico, beleza? Então vem comigo, compartilha esse link, segue aqui o canal, ativa aí as notificações para você ficar sabendo. Me segue também no Instagram, @professorbelo, que a gente vai estar sempre colocando novidades aí para você, beleza? É uma aula gratuita para que você consiga mandar bem no seu concurso público aí, nos seus vestibulares da vida, nas provas do seu colégio. Qualquer dúvida que você tiver, é só mandar mensagem, tá? Como eu estou fazendo esse vídeo aqui, especialmente para a galera que vai fazer a prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? O cargo aqui de auxiliar técnico de necropsia, como vocês podem ver aqui embaixo, a gente já trabalhou basicamente tudo, tá? Tá faltando só agora o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, a aula de hoje, tudo que está em verde aí, ok? Já foi visto para o cargo de auxiliar. E a aula de hoje, agora vou pintar de amarelo, né? Nós já vimos também o aparelho respiratório, eu esqueci de marcar aqui, né? Já vimos pulmões, troca de gases, que é hematose, tá aí no vídeo do canal. E agora a gente vai matar o famoso sistema nervoso central, né? E o sistema nervoso periférico. São as subdivisões desse sistema. Tranquilo? E aí eu vou soltar um vídeo de véspera aí, que é o sistema reprodutor, né, pessoal? Tanto masculino quanto feminino. E aí acabou a sua prova para o dia 23 de janeiro. Tranquilo? Você com certeza vai conseguir fazer uma boa prova. No cargo de técnico, que a prova é no dia 6 de fevereiro, aqui no Rio de Janeiro, você vai ter basicamente essa parte aqui de azul, né, que é o sistema nervoso, o encéfalo e nervos cranianos, medula espinhal e nervos espinhais, tá pintadinho aí no meio desses rosas, é o que a gente vai ver agora, tranquilo? O resto já vimos, tá? E para você que vai fazer a prova lá de Santa Catarina, tá aí também, auxiliar médico legal do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, ok? Tá lá, onde é que tá, sistema nervoso aí, marcadinho em verde claro para você. Beleza? Vamos ver agora. Então, a aula de hoje, quando a gente clica aqui, né, nós temos o famoso sistema nervoso humano, e esse sistema nervoso ele vai ser dividido, ok? Como vocês sabem, sistema sempre é um conjunto de órgãos, eu falo isso, são órgãos que vão atuar em conjunto para conseguir fazer com que o seu corpo sempre busque um equilíbrio, sempre consiga coordenar as suas ações, tá bom? Então, nesse sistema nervoso humano, você vai ter uma parte chamada SNC, é isso que você encontra nas provas, Sistema Nervoso Central, SNC, e SNP, que é o Sistema Nervoso Periférico. Tranquilo? Quando a gente olha aí a subdivisão do sistema nervoso, basicamente, então, a gente encontra o SNC e depois a gente fala do SNP, tá? Geralmente, até os livros didáticos, pessoal, a galera de biologia aí sabe disso, o pessoal que dá aula, geralmente os livros, quando vão debater esse assunto, né, o capítulo sobre isso, ele faz essa subdivisão aí. Então é como se a gente passasse uma régua aqui no meio e a gente vai dividir a nossa aula nessa parte 1 aqui, que é a parte de cima, e depois a gente vai fechar com essa parte aqui, ó, de baixo. Tá bom? E aí fechou a aula e vamos fazer as questões que eu deixei para você aí. São 11. Bom, em relação ao sistema nervoso central, você vai encontrar aqui a região do encéfalo e da medula. Ponto. Grava isso. Sistema nervoso central, ele é subdividido em encéfalo e medula. Acabou. Ok? O que é o encéfalo? É toda essa região da sua cabeça. Tudo bem? O cérebro é só um órgão que existe dentro do encéfalo. Tá? Existe o cerebelo, existe o tronco encefálico, tudo na região do encéfalo. Então, quando você pensar em encéfalo e medula, esses dois compõem o SNC, C de central. Se não está falando em encéfalo e medula, qualquer coisa diferente disso, no sistema nervoso vai ser o periférico, SNP. Tranquilo? Então está aqui para você ver, ó, o encéfalo ele é composto não só do cérebro, mas também do cerebelo e do tronco encefálico, que é uma região subdividida em mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá bom? Ah, eu tenho que ficar decorando isso? Calma, a gente vai ver a figura, tá? E você tem a medula, tá, pessoal? A medula que está aqui também compondo o
SNC. Tranquilo? A medula, pessoal, é muito interessante porque existem algumas situações que você vai ver que nem todas as informações passam para o cérebro, tá? Às vezes a própria medula consegue dar uma resposta a um certo estímulo. Vou te dar um exemplo. Quando tu está passando roupa e você se queima, né? Ou quando você, por exemplo, toma um choque, né? Você coloca assim, você distraiu, tu bota a mão na tomada, você tira a mão da tomada, por exemplo. Isso é algo instintivo. Isso são reações que a gente chama de arco reflexo. Quando o impulso nervoso ele é transmitido através das nossas células, não dá tempo dessa informação ir lá no cérebro, para o cérebro mandar você tirar a mão. Ah, vou tirar a mão porque eu estou tomando um choque. Não, é instintivo. Você não está passando roupa e queima a mão ou encosta numa superfície muito quente e, peraí que o cérebro está processando para eu tirar a mão daqui. Não, a própria medula consegue regular esse tipo de resposta, beleza? Então a medula, ela recebe a informação da sua mão que está queimando e essa medula mesmo manda a resposta para um órgão efetor, que é o seu braço ali, para a musculatura do seu braço, para você tirar a mão. Conseguiu compreender essa ideia? Então grave isso daí, tá, pessoal? Sistema nervoso central composto de encéfalo mais medula, ponto final. Passou disso, a gente vai para o periférico, que é basicamente composto por nervos cranianos, nervos raquidianos e também algumas terminações nervosas, tá? Alguns gânglios também você vai ver isso. Os nervos cranianos são 12, existem 12 pares de nervos cranianos, você já vai ver isso, e existem 31 pares de nervos raquidianos. Isso cai em prova, é uma decorebinha e não tem jeito, tá bom? Então, feita essa subdivisão aí, agora que você sabe que existe o SNC e o SNP, eu trouxe uma figura aqui, vou dar só um zoom para você ver, apenas para que você tenha ideia de que o corpo, ele tem essa... Vou pintar aqui de rosa, você tem essa ideia do que é o sistema nervoso central, que é composto do encéfalo e da medula. Então, o encéfalo está aqui, o que você está enxergando aí é um dos órgãos, por exemplo, que é o cérebro, tá? Então, você está enxergando toda a região encefálica e essa coluna no meio, tá? Que a gente vai chamar de medula espinhal, tá? Cuidado para não confundir medula com coluna vertebral. Coluna vertebral é osso, tem vértebra, ok? Agora, no meio você tem a medula. Se você lesiona, por exemplo, uma medula, né? O que aconteceu, por exemplo, com o Michael Schumacher, teve um ex-participante também do BBB que lesionou a sua medula, ficou paraplégico. Um problema na medula pode deixar você paraplégico, tá, pessoal? Por causa dos comandos que a gente dá para a perna, tudo bem? Então, encéfalo e medula é o central. E o que sobra? Sobra os famosos gânglios, nervos, né, as terminações nervosas, os gânglios e os nervos raquidianos e cranianos. Aí compõe o famoso SNP, tá bom? Engraçado que você vai perceber na anatomia, até dessa foto mesmo, tá vendo que o cara tá cheio de feixes azuis? Então, você tem que entender que o sistema nervoso periférico, ele tá meio que atuando ali paralelo ao central. Você tem o encéfalo e a medula, e você vê que dessa medula espinhal saem esses nervos laterais. Por isso que é periférico, é algo que está indo para a periferia, para os lados, beleza? Show de bola, a gente avança aqui então. Deixa eu colocar aqui para o canto, né? Eu não sei se essa minha imagem vai atrapalhar um pouco vocês, eu vou tirar um pouco do zoom. Aqui é só para que você tenha uma ideia, foi um trabalho de uma universidade, de uma estudante de uma universidade muito bom, que ela pegou aqui e colocou o sistema nervoso e ela queria que você percebesse isso, ó. Esse segmento aqui embaixo, ó, que ela botou um colchete aqui, ó, é o famoso encéfalo e a medula. Se é encéfalo e a medula, eu estou trabalhando dentro do campo do sistema nervoso central. Ponto. Ela meteu a figura aqui, ó, encéfalo e a medula aqui, ó, no meio. Olha lá. Acabou. Encéfalo e medula são os dois nomes que você decora para a sua vida agora, para todo sempre. Fechado? Foi. Aí olha que interessante. Ela chegou aqui embaixo e falou o seguinte, olha,
eu tenho nervos e gânglios de um lado, eu tenho nervos e gânglios do outro. O que ela está querendo dizer com isso? Que agora ela está trabalhando em qual sistema? No periférico. Falou em nervo e gânglio, eu estou na aba do periférico. Falou em nervo e gânglio, eu estou na parte do periférico. E aí é muito interessante que ela já coloca aqui para você ver, nessa figura, que você tem, dentro do SNP, que é o sistema nervoso periférico, um certo tipo de neurônio. Esse neurônio está escrito como neurônio aferente. E você vai perceber que o outro, ela colocou com o nome de neurônio eferente. Será que tem diferença entre aferente e eferente? Claro que tem. Claro. Olha o sentido da seta. O que ela está querendo dizer com isso? Com o neurônio aferente. É aquele neurônio que recebe e transmite informações do meio ambiente, quando ela fala meio, é o meio ambiente, para o sistema nervoso central. Então, por exemplo, olha que maneiro essa figura. Se eu estou passando na porta de uma churrascaria e estou sentindo o cheiro da carne, o meu nariz está percebendo, o meu olho está olhando aquele ambiente, eu estou vendo que está um cheiro de carne bom ali, de fritura, aquela picanha ali, meu Deus do céu, está servindo o cara, porra, linguicinha ali, coração, aquela farofinha de ovos, eu já estou aqui salivando. Por quê? O meu nariz e o meu olho, que é o meu sistema sensorial, são órgãos que vão perceber o mundo aqui fora, eles vão olhar aquilo. Eu tenho neurônios aferentes que vão captar esta informação que o meu nariz e o meu olho está olhando, aquele cheiro, aquele olfato, aquela visão, e vai jogar essa informação para o sistema nervoso central, para eu processar aquilo. Pô, vou comer, não vou comer, vou entrar, não vou entrar no rodízio, aquilo me traz uma boa lembrança ou não me traz uma boa lembrança. Entendeu a jogada? Então, o neurônio aferente, ele recebe e transmite a informação do meio, do que tiver aí no mundo, para o seu sistema nervoso central. Combinado? E quando a gente tem... Deixa eu ligar a luz aqui, pessoal, que eu esqueci. Pronto. E quando a gente tem um neurônio eferente, que é esse do lado aqui, ó, o eferente, olha a diferença. Ele vai transmitir as informações geradas lá no sistema nervoso central para as periferias do meu corpo. Então, por exemplo, eu posso ter, quando ele fala periferia, né, ele pode levar, por exemplo, para um órgão meu, por exemplo, um braço, né, aqui, um movimento qualquer. Eu posso, por exemplo, estar sentindo um estímulo ali de ver um símbolo do McDonald's e falar assim, vou caminhar até lá e vou comprar um Big Mac para mim. Eu vou caminhar. Essa informação para a periferia, para dar uma voz de comando para mim, para que o meu músculo da perna comece a caminhar, né, junto com os meus ossos, isso vai fazer todo sentido, eu vou até lá comprar o lanche. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Pode acontecer também, desse exemplo, né, de você ter uma glândula salivar. Eu vou olhar para o símbolo do McDonald's, aquele visual, aquela visão ali que meu olho captou, joga para o encéfalo e como resposta eu tenho a saliva. Que sanduíche gostoso e tal, vou querer comer. Entendeu a jogada? Então grava sempre isso. O sistema nervoso periférico, ele trabalha muito em prol do sistema nervoso central, sempre coordenados ali. Tá bom? Show de bola? Então essa é a ideia aí desse quadro. Aqui embaixo, né, ela faz até esse comentário, por exemplo, pele, músculos, articulações. Aí tem um nervo sensorial aqui jogando, por exemplo, na região da medula, que é sistema nervoso central. Tudo bem? E aí você pode ter, por exemplo, uma resposta no músculo esquelético, que é um nervo motor. Por exemplo, é a questão do arco reflexo. Imagina que a minha pele sentiu uma queimadura. Eu estou aqui distraído, a panela está quente, eu encosto na panela e tiro a minha mão rápido. Por que eu tirei a mão? Porque
os nervos que eu tenho na minha pele, nessa minha musculatura do meu braço, o nervo sensorial percebeu o calor, mandou a informação para a medula, que passa ali pelo sistema nervoso central, e essa medula, através dos seus nervos motores, manda a resposta de volta para a minha musculatura esquelética, que é o meu músculo. Tira o braço daí. Eu fui e tirei. Essa informação passou pelo cérebro? Não. Isso é um exemplo de arco reflexo, por exemplo. Então você precisa entender que o seu sistema nervoso ele é dividido no central, encéfalo e medula, acabou, e no periférico, que são as terminações nervosas, os gânglios e esses nervos todos que a gente está falando. Tá bom? Nervos motores, nervos sensoriais, nervos e gânglios em geral. Beleza? Aí a gente faz um estudo básico, a gente começa sempre com o central, você já sabe que é encéfalo formado, né? Pelo encéfalo, ok? Fica aqui na caixa craniana, tudo bem? E também pela medula espinhal, tá? Ou espinal, você escreve também espinal aí, mas a gente fala espinhal. Beleza? Quem que protege essa medula? As vértebras, tá? As vértebras que são ossificadas, lembra? São ossos irregulares as nossas vértebras, tá? Então, essas vértebras, essa parte óssea protege a medula. É muito mais tranquilo, entre aspas, você destruir uma vértebra sua do que você querer destruir, lesionar uma medula. Galera, lesionou medula, o problema é mais embaixo, o buraco é mais embaixo, tá? Aqui tá a foto do menininho, o encéfalo ali em cima. Ah, eu tô vendo o cérebro ali. Tudo bem, mas lembra, o cérebro é só um órgão. O encéfalo é muito mais que isso, tá? Existem outros órgãos dentro do seu encéfalo. Então grava aí encéfalo e medula marcadinha no amarelo aí para você ver. Acabou, isso é o SNC. Foi? Aqui eu tenho a anatomia do sistema nervoso central, por exemplo, na parte do encéfalo. Essa anatomia é só para colorir algumas regiões para que você veja. Vou te dar um exemplo. Tá vendo esse vermelhinho aqui? Telencéfalo? É esse aqui, ó. Ah, isso é o cérebro humano? Sim, isto é o cérebro humano. Tudo bem? Telencéfalo é o cérebro, tá? Diencéfalo está aqui também. É uma região que está aqui em verde. Tá? Então, quando a gente fala em cérebro humano, nós estamos juntando o diencéfalo, que é essa regiãozinha verdinha, mais essa outra aqui que eu estou circundando ou circulando de vermelho. Fechou? Quando eu falo em tronco encefálico, eu estou falando em 3 partes. Mesencéfalo, que é essa aqui, deixa eu apagar. É uma cinza, deixa eu ver se eu consigo arrumar um cinza aqui para você. Aqui, consigo, ó. Essa parte aqui, beleza? Mesencéfalo. Você tem a ponte, que eu não sei se eu vou conseguir meio que um laranjinha aqui para você, mas vou tentar. É esse aqui, ó, ponte. E você tem também na região do tronco encefálico como um todo, uma parte um pouquinho mais roxinha, que é o bulbo, está aqui. Então, bulbo, depois laranja, ponte, depois cinza, estou tentando fazer na hora, tá, pessoal? Mesencéfalo. Juntou essas 3 regiões pintadas, eu tenho o que nós chamamos de tronco encefálico. Tranquilo? E depois, vou colocar aqui, vou tentar ver se eu consigo um marrom. Não sei se eu vou conseguir uma cor meio amarronzada aí. Acho difícil, mas vamos ver se eu consigo aqui, ó. Por exemplo, cerebelo. Cadê ele? Cerebelo é essa parte aqui, pessoal, que eu estou pintando aqui atrás, ó. Vou até apagar as outras. Isto é o cerebelo. O cerebelo está muito vinculado ao equilíbrio do nosso corpo, tá? Eu já vou falar sobre isso com vocês, sobre cada uma dessas partes. Entendeu? Então, galera, quando eu falo em encéfalo, para de pensar só no cérebro. Começa a lembrar, pô, o Belo pintou essa região aqui, cerebelo. Poxa, o Belo pintou essa região aqui embaixo, bulbo. Caraca, gostei. É isso que você tem que pensar. Pô, ele pintou essa região aqui, laranja, ponte. Pô, ele pintou essa região aqui, verde ali,
diencéfalo, pintou o vermelhinho, telencéfalo. Então, existem vários órgãos dentro desse seu encéfalo, tá? Às vezes a pessoa tá lá, você vai passar no concurso da Polícia Civil do Rio, aí você vai receber um cadáver lá, vítima de PAF, com uma perfuração de arma de fogo. Às vezes o cara só tomou um tiro, um disparo de arma de fogo, por exemplo, uma pistola calibre .40 ou uma pistola calibre 9mm. Tomou um tiro na cabeça, sei lá, estava num ponto de ônibus, daqui a pouco teve um tiroteio ali, daqui a pouco, pum, tomou um na cabeça e ficou ali, um PAF. Aí esse PAF, esse projétil, por exemplo, ele entrou assim, ó. Entrou acima dos olhos, tá? Entrou aqui, transfixou, por exemplo, uma pistola 9mm, um projétil que transfixou, entrou aqui, deu um certo ricochete, saiu. O projétil saiu e esse cara veio a óbito, porque destruiu o quê? Destruiu parte aqui dessa massa encefálica aqui, que é o telencéfalo. Às vezes, esse disparo vai deixar íntegro, por exemplo, o cerebelo. Às vezes o cerebelo vai estar tranquilo, aqui ó, o cerebelo aqui ó, letra C de cerebelo, vai estar tranquilo. Às vezes o seu bulbo vai estar tranquilo ali ó, o B de bulbo, vai estar tranquilo. Porque então você vai começar a dominar essas regiões anatômicas quando você puder abrir o seu cadáver. Tudo bem? Tranquilo? É isso que eu queria mostrar para que vocês tenham ideia, né, dessa região do encéfalo, para a gente conseguir avançar aí e você perceber que nem tudo na vida é essa bodega aqui em cima, chamada de telencéfalo, muito menos essa parte verdezinha aqui do meio, chamada de diencéfalo, que é só o que a gente vê. Existem outros órgãos aí, tá? E tudo isso compõe a parte do sistema nervoso central. Logo, logo a gente vai ver a medula, tá? Tem alguma coisa que protege o sistema nervoso central? Tem. 3 meninges. Todo mundo já ouviu falar aqui na infância que a tua mãe falava assim: ah, mãe, eu tô doente, eu tô doente. Aí tua mãe: meu filho, bota o queixo no peito. Aí tentava botar o queixo no peito assim, e ela ficava logo preocupada. Se você não conseguisse colocar o queixo no peito, ela falava: ai meu Deus, pode ser meningite. Por quê, pessoal? As meninges, eu faço essa brincadeira, porque as meninges, elas protegem o nosso sistema nervoso central. Eu não posso ter um sistema tão importante como esse e ele ficar à mercê de patógenos, de bactérias que podem entrar, de vírus e por aí vai. Então eu preciso proteger, né, esse sistema nervoso central. E aí a gente tem 3 meninges, 3 películas, 3 camadas. Uma a gente chama de dura mater, a outra de aracnoide e a outra de pia mater, tá? O nome não está muito legal aqui, mas é dura... Ah não, já está escrito, né? Não precisa escrever não. Tá aqui em cima, dura mater, aracnoide e pia mater, tá bom? Eu vou dar um zoom para que você veja essa figura aqui. Interessante que aqui está escrito brain, né? Brain, eu não sei se você está conseguindo ler, mas está escrito brain. Brain quer dizer o quê? Isso mesmo, cérebro. E aí você percebe que o seu cérebro, ele tem essa pia mater, que é um pouco mais interna, tá vendo? É uma camada da sua meninge, tá? A próxima é a camada aracnoide, é essa aqui, ó. Tô pintando de laranjinha, beleza? Para você enxergar. E a próxima é uma que eu vou pintar de azulzinha para manter a figura, que é a dura mater, é essa aqui. Essa camada em azul aí, parece uma piscininha, né? Dura mater, tá bom? E aqui em cima tá escrito o quê? Bone. Bone são ossos, né? Aqui é o meu crânio, filho. Pode ser, por exemplo, um osso frontal. Isso aqui é osso. Então, veja, eu posso bater no osso e só. Eu não vou atingir minha dura mater, nem a minha aracnoide, nem a minha interna pia mater. Tudo bem? Agora, se porventura eu tiver algum tipo de doença onde essas meninges forem afetadas, pode ter certeza que você vai sentir muita dor, tá? Vai sentir dor na região encefálica, beleza? Que elas vão ficar totalmente ali à mercê de vírus e bactérias e isso pode gerar um processo inflamatório grave, tá bom? Bom, aqui é básico, né, pessoal? Essa região do encéfalo, então, deixa eu tirar o zoom, senão a minha câmera atrapalha. Essa região do encéfalo, então, ela é o principal centro de coordenação do corpo, óbvio.
né? Tudo que você vai pensar, eu quero abrir uma porta, eu quero abrir a geladeira, eu quero ligar o ventilador, eu quero ligar o ar-condicionado, eu tenho que fazer um trabalho. Tudo isso, galera, vai ser controlado, as suas reações, quando o cara te dá um fora, né? Quando você está animado para ir num samba, todas essas sensações, quando você chora no enterro, isso é coordenado. Ele controla, então, o encéfalo coordena, então, né, as reações do seu organismo, ok? Então, às vezes, você vê um cachorro na rua, triste, na chuva, aí aquilo te emociona, porque você adora cachorrinho. Entendeu o que eu quero te dizer? Essas situações é tudo coordenadas pelo encéfalo, tá bom? São várias regiões, né? Você já viu aqui que ele tem, obviamente, várias regiões, são vários órgãos, tranquilo quanto a isso. Aqui foi só para eu te mostrar aquelas posições que eu já te mostrei, então a gente consegue ganhar tempo nisso. Olha onde é que está o cerebelo. Aqui. Lá eu pintei até de outra cor em cima. Olha onde é que está o bulbo. Aqui. Olha onde é que está a ponte. Um pouquinho acima do bulbo. Aqui. Olha onde é que está o mesencéfalo. Aqui. O que compõe mesencéfalo, ponte e bulbo? Uma região chamada de tronco encefálico, beleza? Olha onde é que está, por incrível que pareça, outras regiões. Aqui, ó, hipotálamo, tá aqui. Tudo isso é sistema nervoso central. Tálamo, tá mais em cima. Olha onde é que ele tá. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho que ficar decorando isso. Cara, geralmente, algumas questões pedem esses posicionamentos, tá? Teve uma questão que caiu na Polícia Civil do Rio que pediu um posicionamento desse aí. Beleza? Mas mais importante que isso é você tentar, daqui a pouquinho, ver comigo o que cada uma dessas regiões faz para você. Beleza? Continuando aqui, então, deixa eu só ver o microfone tá ok, beleza. Aqui é só para pegar o cérebro, né? Essa região aqui de baixo, eu vou pintar de vermelho. Essa região aqui de baixo, pessoal, não tá marcada não, mas é o cerebelo, tá? Mas deixa ela quietinha aí. É só para mostrar para você que o nosso cérebro, ele tem um lobo frontal, essa região toda de azul, ele tem um lobo parietal, ele tem um lobo occipital e ele tem um lobo temporal. É como se a gente dividisse o cérebro em regiões, tá bom? Essas 4 regiões aí, tá? Beleza, só para você saber que tem isso aí. Aqui embaixo a gente vai falar agora de algumas regiões do encéfalo, lembrando que nós ainda estamos no sistema nervoso central. Eu estou falando de encéfalo e ainda nem comecei a falar de medula, tá? Mas vamos lá, cérebro, também conhecido como telencéfalo. Básico isso daqui, hein? Básico. A maior parte da caixa craniana é o cérebro. Pô, olha o tamanho, olha o volume. Todo mundo já deve ter visto um cérebro na vida, né? Nem que seja na televisão, numa série de Netflix, enfim, você vê ali numa bancada do ML, você consegue ver o cérebro aí numa imagem de livro e por aí vai. Muitos neurônios, óbvio. O cérebro também recebe, né, informações, ele consegue enviar informações e armazenar também. Por exemplo, quando você está dirigindo, como é que você sabe o caminho que você tem que fazer para chegar em casa? Quando você está no ônibus, como é que tu sabe o ônibus que tu pega para ir para o trabalho? Porque o teu cérebro já guardou isso, beleza? Ele recebe informações dos estímulos internos, né? Externos, que são... Quem são esses estímulos externos que a gente comentou? Os nossos órgãos sensoriais, visão, audição, olfação, tato, né? Às vezes você chega em casa, aí sua esposa fala, amor, tudo bem? Aí você escuta, a sua audição, aí tu, minha mulher tá em casa, me deu boa noite. Ou então, às vezes você chega em casa, aí tem outra pessoa lá na tua casa falando, que voz é essa aí? É o Ricardo? Né? Tu não sabe, irmão, tem que ficar ligado. Então, esses estímulos externos, eles vêm para você e, de alguma forma, você vai dar uma resposta para isso. Ou tu vai ficar chateado, vai ficar bolado, vai ficar com raiva, vai ficar feliz. Aí é de cada um. Beleza? Show de bola. É responsável, obviamente, o cérebro pela fala, né? A criança desenvolve a fala desde pequeno, que a mamãe fica lá, fala mamãe, mamãe. A criança fica, mamãe, aí todo mundo fica feliz. Então a fala, os movimentos voluntários, tudo isso vem através do nosso órgão chamado de cérebro, tá? Um detalhe que eu gostaria de participar aqui com vocês é que o cérebro, ele tem uma substância branca e uma substância cinzenta. A substância cinzenta no cérebro, grava isso, tá? Uma substância chamada de cinzenta no cérebro, ele fica mais pelo lado de fora dele, é mais na periferia do cérebro.
é mais na borda do cérebro. E essa substância branca, ela fica um pouco mais o que? Internamente no cérebro. Eu queria que você gravasse isso, porque isso costuma às vezes cair em prova, tá? Na medula é o contrário. Quando a gente estudar a medula, você vai perceber que o lado de fora ele é composto de substância branca e o lado de dentro é composto de substância cinza. Inverte esse posicionamento. Eu só gravo um, o outro eu troco. Eu não fico gravando a medula, eu só gravo o cérebro. Então, se eu já decorei que o cérebro por fora é composto de substância cinzenta e que pelo lado de dentro, internamente, ele tem a tal da substância branca, eu paro por aí. Aí a medula. Aí eu falo, peraí, gravei o cérebro. Ah, é só trocar. Medula por fora é branca, medula por dentro é cinza. Ponto. Beleza? Show de bola. Aqui é só para que você saiba, a gente já conversou sobre isso lá na parte de tecidos, quando a gente falou de tecido nervoso. Eu só quero que você lembre que essa substância cinzenta, essa característica de cor cinza que aparece no nosso cérebro, é porque essa região cinzenta que fica ali na periferia do nosso cérebro, ela é composta de corpos celulares dos neurônios. Quando você enxerga uma célula neuronal, o corpo do neurônio é que está basicamente dando essa característica de substância cinzenta, tá bom? Ele vai interpretar o impulso nervoso, né? Graças a Deus aí, vai coordenar as atividades musculares e reflexos. Tranquilo? Mas é isso aí. Substância cinzenta, ela inclui algumas regiões do cérebro, né? Como, por exemplo, na parte que envolve aí o controle muscular, a percepção sensorial, visão, audição, memória, emoções e fala, tá? Quando eu falo em substância branca no cérebro, que está mais para dentro, aí você tem que lembrar que eu estou falando das fibras nervosas, que você já viu comigo no vídeo, que são os dendritos e os axônios. Então, quando você lembra da figura de um neurônio, né, que é uma célula neuronal, vou desenhar aqui para quem não lembra, né? Ó, lembra disso? Ó, lembra dessa figura? E aqui parece umas ramificações? Pois é, essas ramificações que eu estou desenhando agora são os dendritos. Lembrando que eu sou péssimo em desenho, tá? Essa parte aqui, que às vezes tem uma almofadinha, que são as bainhas de mielina. Toda essa cauda gigante que você está vendo aí é o que a gente chama de axônio. E o que eu estou pintando de laranja são as bainhas de mielina, que fazem com que o impulso nervoso seja saltatório. E essa parte final aqui são as fendas sinápticas, né? Que é um espaço onde você vai ter ali, por exemplo, a presença de neurotransmissores. Tá bom? Então, quando eu falo de corpo celular, que é essa região que eu pintei de azul aqui, isso dá substância cinzenta. Quando eu falo de dendritos, que é isso que eu estou envolvendo, e axônios, aí eu estou falando da substância branca. Beleza? Show de bola! Aqui é mais uma parte, né, do nosso cérebro humano, que é o telencéfalo, e a segunda parte é o diencéfalo. Então, essa região, essa parte, esse órgão, basicamente fica na região central do nosso encéfalo, tá? Ali dentro do diencéfalo você encontra 3 centros nervosos importantíssimos, é o tálamo, é o epitálamo e é o hipotálamo. Esses 3 centros nervosos fazem parte do diencéfalo, tudo bem? É bem interessante isso daqui, ó. O tálamo recebe informação de qualquer órgão sensorial e envia lá para o córtex encefálico. Córtex é periferia, tá? É a borda. Isso é o tálamo. Epitálamo, ele consegue formar a glândula pineal. A gente vai falar de glândula pineal quando a gente falar de sistema endócrino, ok? E o hipotálamo, que cai muito em prova, é relacionado a processos fisiológicos do seu organismo. Por exemplo, a temperatura do seu corpo, a questão da sede, o balanço hídrico. Por exemplo, Rio de Janeiro, 40 graus, ligou o ar-condicionado, tu tá lá em casa quietinho, pô, que delícia, arzinho gelado. Show de bola, maior calor. Meu irmão, dá 3 da manhã, do nada teu olho, bum, abriu. E tu tá assim, ó, caraca, mano, é frio pra caceta.
Meu irmão, quem está percebendo essa variação de temperatura do teu corpo é o hipotálamo. Às vezes você acorda, pô, mano, é mó sede, desesperado depois daquele churrasco que tu... Entendeu, né? Vou pegar aqui a tulipa aqui pra tu entender. Tu deu aquela manguaçada, dia seguinte tu vai dormir, né, doidão, aí tu acorda com aquela sede, essa sede, hipotálamo. Então, essas funções vegetativas, né, por exemplo, como frequência cardíaca, frequência respiratória, né, isso aí tudo você consegue controlar através do hipotálamo, beleza? Show de bola. Cerebelo é uma parte muito fácil, já decorei também, com o tempo a gente vai dando aula, a gente vai acabando decorando algumas regiões, né? Essa questão do cerebelo é mole, galera. Eu penso no cerebelo, eu lembro logo da ginástica olímpica, logo de pessoas que lutam, que fazem Muay Thai, Taekwondo, Judô. São pessoas que têm muita precisão e equilíbrio. Pessoal que faz slackline. Por quê? O cerebelo, também conhecido como metencéfalo, ele vai controlar as funções de locomoção, controla também o seu próprio tônus muscular e coordena os movimentos sincronizados e de precisão. Então você imagina uma pessoa do circo, né? Aqueles atores performáticos do circo, a galera circense aí, galera da ginástica olímpica, cara, é um nível de precisão de movimento muito sinistro. Circo do Soleil, nadadores, né? Coordenar um nado borboleta, um nado crawl com a pernada, isso é maneiro. Então, essas pessoas têm o cerebelo bem desenvolvido, tá? Tronco encefálico, é o que eu falei aí, né? É uma regiãozinha que a gente até pintou ali em cima, mesencéfalo, bulbo e ponte. Compõem esse tronco encefálico, tá? O mesencéfalo, ele basicamente é o centro dos reflexos visuais e auditivos, ele controla o movimento dos olhos e da cabeça. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui, se a minha esposa fala assim, amor, aí eu já vou aqui, ó, eu vou olhar. Por quê? Essa parte auditiva, quando ela grita comigo, olha a louça! Aí é o mesencéfalo é que coordena isso daí, tá bom? E aí ele vai mandar eu olhar, eu tenho que dar uma resposta, a não ser que eu queira ignorar. Amor, olha a louça! E eu aqui, ó. Ai, meu Deus. Posso fazer isso também, tá? Bulbo. O pessoal não tá... Mulherada não curtiu não, né? Mulherada não curtiu, mas enfim, vamos seguir. Querem que eu lave a louça, né? Vamos lá. Bulbo, também conhecido como mielencéfalo, tá? É um outro nome que existe aí nos livros. Ele é um centro vital para o organismo. Galera, muita atenção. No nosso vídeo de aula de sistema respiratório, eu falei para você que o bulbo, ele controla, por exemplo, a nossa respiração. Controla a respiração. Ele manda um sinal elétrico, por exemplo, para o nosso músculo diafragma. Tudo bem? Então eu não posso prender a respiração para sempre. Se eu prender a respiração aqui, ó, vai chegar alguma hora que esse bulbo, ele vai regular essa minha parte respiratória. Tá bom? Então ele é centro vital para o organismo, regula a frequência cardíaca, regula a frequência respiratória e também, né, o sistema digestório. Ele também atua também em alguns atos, reflexos, pessoal, quando a gente está vomitando, quando a gente está deglutindo, bebendo alguma coisa, ou quando a gente está, igual eu tô, tossindo. O bulbo coordena isso, tá? Às vezes você está com um pigarro, você tosse para expelir aquilo, vomitando. Pô, vomitando é maneiro, né? Quando a gente está lá assim, faz aquela força assim, por quê? Isso aí é ele coordenando todo esse arco reflexo que você tem para contrair a sua musculatura e jogar tudo para fora aí, tá? Quis ficar doidão aí na noitada, é isso aí que acontece. Beleza? Então, observem, galera, assim, é muita coisa, eu sei, mas eu quero que você tenha a tranquilidade de que nós estamos trabalhando a parte do sistema nervoso central. Estamos trabalhando o nosso encéfalo e dentro dele vários pequenos órgãos. Show? Ponte, olha o nome, ponte. Ponte liga, né? Alguma coisa. Então essa ponte, ela vai ficar na base do cerebelo, vai atuar também, ajudando ali um pouquinho da respiração, não é tão importante quanto o bulbo é nessa parte de respiração, o bulbo é muito mais importante do que a ponte. Ela também consegue ali atuar no movimento dos olhos, quando a gente faz assim, ó, olha para um lado, para o outro, para cima e para baixo, ok? E essa ponte vai ajudar aí a retransmitir o famoso impulso nervoso, tá bom? Então, tudo que eu falei, você volta aqui depois
E dá uma olhada nessas regiões com calma. Lembra o que acontece no cerebelo, no bulbo, o que a ponte faz, tá? O que o mesencéfalo faz aqui nessa região do tronco encefálico. Tudo bem? Para a gente conseguir, o que é o telencéfalo, né? E o diencéfalo que está aqui por baixo. Tá bom? Então, com isso, você já está dominando a região do seu encéfalo. Falta quem para completar o sistema nervoso central, se a gente já falou do encéfalo? Falta só a medula. Medula é coluna? Não, medula não é coluna. Medula é medula. Então aí a gente vem aqui embaixo rapidamente e já começamos a lembrar o quê? Que a medula é diferente do cérebro. Existe substância branca do lado de fora, como se fosse no córtex da medula. Córtex é borda, é periferia. Na parte externa, substância branca. E na parte interna da medula, substância o quê? Cinzenta. Mudou. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam que é uma medula espinhal. Então ela vai estar ali no meio, protegida ali pelas suas vértebras, tranquilo? Ela, então, já está dizendo aqui, eu já estou escrevendo para você que é o inverso do cérebro, né, nesse sentido em relação à substância branca e substância cinzenta, tá? Tá aí para você, não fique desesperado em relação a isso, beleza? Aqui eu tenho basicamente as regiões que a gente tem da nossa coluna vertebral, né? E lembrando que essa coluna vertebral está justamente protegendo a parte óssea mesmo da sua coluna, está protegendo a medula. Tudo bem? E aí quando a gente fala de coluna, a gente tem que lembrar que essa coluna ela tem uma parte chamada de coluna cervical, que está ali na parte do topo, né? Vou aumentar o zoom aqui para você. Quando eu falo de coluna vertical, de coluna cervical, eu estou nessas regiões aqui de cima, essa parte superior aqui, ó. Tá? Por isso que a gente chama de C. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. São as 8 cervicais que existem. Começa aqui em cima. Tudo bem? É isso que eu quero que você entenda, tá? Existe também a parte das vértebras, né? Dali, torácicas. Você tem as vértebras cervicais e as torácicas. Inclusive as torácicas, ó, T de torácica, T1, T2, T3, T4, T5, T6, entendeu? Depois tem a região lombar, ali ele escreveu lumbar, né? É a região lombar, aquela que dá aquela famosa dor nos quartos, né? Que as mulheres grávidas sentem aí. Olha lá, lombar 1, lombar 2, lombar 3, lombar 4, lombar 5. Temos as sacrais, temos as coxigeanas também que podem ser fundidas. Tudo bem? A sacral também muitas vezes é fundida, tá? Isso aqui é legal. Uma vez eu fui numa consulta com a minha mãe, com um neurologista, né? O neurologista é o papa disso aqui. Conversar com o neurologista é covardia, porque ele domina o seu corpo inteiro, tá? Ele domina o sistema nervoso central, ele domina o sistema nervoso periférico. Ele é um deus do sistema. E aí, como ele sabe muito isso, ele consegue, inclusive, vou aumentar o zoom, né? Ele consegue, inclusive, saber em que região do seu corpo pode estar sendo afetado ali a sua medula. Perdão, em que região da sua medula está sendo afetada em relação a um certo movimento que você pode não estar conseguindo fazer com o seu corpo. Então, nessa consulta com a minha mãe foi legal, porque, por exemplo, ele percebeu, vou dar um exemplo aqui para você que vai ficar bolado. Ele pediu para minha mãe mexer um pé e mexer o outro. Sentada na cadeira, fica batendo com o peito do pé não, com a sola do pé no chão, com rapidez, tum, 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 e com o outro. Aí minha mãe com o pé fez rapidão. Não sei se você está escutando o barulho, ó. Aí no outro ela ficou assim, ela não conseguia botar velocidade. Aí ele falou, ó, se você não está conseguindo manter a velocidade de um pé e de outro, aí olha o que ele fez. Ele pegou o desenho aqui, né? Toda essa região, L1, L2, L3, L4, L5, tá vendo? L3, L2, L1. Aí ele falou assim, ó, problema teu aqui, provavelmente, tá na L4 e na L5. A tua musculatura não tá conseguindo, né, dar conta, essa parte aqui lombar, né, L4 e L5,
tem alguma coisa aí num processo medular seu. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, cara, meu irmão, brabo, o maluco é sinistro. Falei, meu irmão, como é que o cara consegue saber isso? Enfim, estudou pra isso, né? Óbvio. Então, tirei o chapéu pra ele e falei, meu irmão, o maluco é monstro mesmo. E aí ele descobriu que a minha mãe tinha uma coisa chamada estenose de canal medular. Isso eu só quero que você entenda, eu só tô contando essa curiosidade aqui pra você, desculpa explanar minha mamãezinha querida aqui, mas a mamãe tá bem, tá? Ela sente algumas dores de vez em quando, mas é por conta disso. Existe uma fragilidade na medula dela, nessa região, e aí isso atrapalha ela em alguns movimentos, tá bom? Isso é só uma curiosidade aí. Beijo, mãe. Tamo junto. Seguindo. Aqui cai em prova, mas é decoreba, tá? Essas regiões, cervical, C1, C2, C3, lembra? Torácica, lombar e sacral. Deixa eu tirar o zoom que eu esqueci. Essas regiões segmentam ali, então, né, a nossa coluna vertebral, né, e você consegue dividir direitinho. Ok. E aí, pessoal, quando a gente analisa essa região, é dessa região que vão sair os nervos. Lembra daquela primeira foto que a gente viu? Um monte de feixe azul? É daí que sai. E aí, pessoal, quando a gente fala em nervo, eu já estou falando em sistema nervoso periférico. Então, encéfalo e medula, ok. Saindo da medula, os nervos. Será que podem sair nervos também do encéfalo? Podem, a gente vai ver isso. E aí o nosso corpo, ele tem 31 pares de nervos periféricos. É esse nervo que sai desse eixo central aqui e vai para a ponta. A gente chama esses nervos de periféricos ou nervos o quê? Raquidianos, tá bom? Deixa eu tirar o barulho aqui do meu celular, pessoal. Beleza? Show? Esses nervos vão formar o quê? O sistema nervoso periférico. Pô, irmão, Brasil, né? Tu vai tirar 10 nessa prova. Seguindo, então, aqui, só para você lembrar, tirar o zoom. Primeiro eu tenho que tirar o zoom, ok. Eu tenho a coluna vertebral escrita aqui para vocês. Tranquilo. A medula passa aqui no meio, foi. Lembra que você tem a parte cervical, a parte torácica, a parte lombar, a parte sacral e lá no finalzinho a região do cóccix. Até aí tu já tá dominando. E olha que maneiro. Ele meteu um monte de fio aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois meteu um monte de fio rosa. 1, 2, 3, 4. Depois botou um monte de fio verde. Não tem verde? Ou tem? Tem. Pronto. 1, 2, 3, 4. Pra que isso? Pra te mostrar que é daqui, filho, que vão sair os nervos. Perfeito? Show de bola. Aqui é só uma figura para que você tenha ideia de como que é essa estrutura da medula. Tá, pessoal? Existem nervos mesmo, raquidianos periféricos, existe raiz posterior dorsal, existe raiz anterior ventral, um monte de nomezinho aí para te confundir, tá? Então, chegamos aqui, basicamente, estudamos aí o encéfalo e a medula, você já está com essa boa noção. E para a gente fechar nesses últimos 2 parágrafos, o que a gente tem aqui é o seguinte: a grande parte da conexão do encéfalo, não pensa só no cérebro não, hein? É o encéfalo. A grande parte da conexão do encéfalo com esse sistema nervoso periférico vai acontecer via o quê? Via medula. Então, olha que maneiro. O encéfalo conversa com esses nervos periféricos através da medula espinhal. E é essa medula espinhal que vai transportar, então, olha aí, bora caneta. É ela que vai transportar, então, as informações vindas do corpo para o encéfalo e levar a resposta desse encéfalo para o corpo. Simples assim. Beleza? Show do milhão? Por fim, a gente já comentou, existem algumas reações que são bem interessantes, que é o arco reflexo. E essas informações, atenção, danger, danger, the cat jumping, pulo do gato, não precisa chegar no encéfalo. Tem situações, igual eu te falei, a gente pisa numa pedra, pisa num prego, você já tira logo o pé. Por quê? Porque essa informação saiu dali do nervo, passou para a medula e voltou. Tira o pé agora.
Se você pisar, a informação vier para a medula jogar para o cérebro responder para a medula para tirar o pé, tu já está furado há muito tempo. Tá bom? Exemplo, então, de situações que são arco reflexo. Você pisca o olho imediatamente quando entra a poeira. Tá andando, ai caraca, do nada um cisco. E assim vai. Uma tosse durante um engasgo é instantâneo. Você não engasga e fica... Engasguei. Não existe isso, filho. Tu vai botar pra fora. Isso aí eu já vi até em restaurante acontecer. Tá? Tava no meio de um rodízio. A mulher lá, meu irmão, deu uma garfada, não sei se foi na farofa. Meu irmão, a mulher ficou na M. Tá? Aí eu na mesma hora. Arco reflexo. Beleza? Periférico agora. Acabamos o central, vamos pro periférico. Periférico é básico, galera. É nervo, é gânglio nervoso. Beleza? E esse sistema nervoso periférico, ele vai ter, né, os nervos gânglios, né, e também essa parte aqui do sistema neurovegetativo, que a gente chama de sistema autônomo. Tudo bem? Aí você fica meio na dúvida, pô, como assim? Vamos lá. Olha isso. O que vem a ser um sistema neurovegetativo? Nada mais é, galera, do que dois prolongamentos nervosos. Você vai perceber que de cada lado do seu corpo vão haver dois prolongamentos de nervos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, saindo lá da sua medula espinhal. Então, esses prolongamentos nervosos que saem do lado direito e do lado esquerdo da sua medula é o que a gente dá como nome de sistema neurovegetativo. E aí ele pode, em alguns livros, receber algum outro nome, que basicamente é sistema nervoso autônomo. Inclusive é o que mais aparece nas provas. Tudo bem? Bom, quais são as funções que ele controla? Respiração, circulação sanguínea, temperatura, digestão e por aí vai. Beleza? Esse sistema nervoso periférico, esse SNP, você vai perceber que ele tem uma divisão sensorial, tem a ver com as sensações, visão, olfato e tal, e ele tem uma divisão motora, tá? A sensorial, o nome já te dá a dica, é uma divisão do sistema nervoso periférico que vai levar a informação dos estímulos que você recebeu aqui fora até o sistema nervoso central. Exemplo, tu tá na noitada, chegou aqui, olhou, pum, conectou o teu olho com a mina. Ela já botou a mão no cabelo, já começou a sorrir pra você. O que você olha? Você falou, pô, ela tá tão na minha, né? Todo mundo já deve ter visto aqui, todo mundo odeia o Cris. Cara, ela tá tão na minha, ela tá tão na sua, né? Aquele personagem lá que é amigo dele. Por quê? Esse estímulo que a tua visão, né, te deu, naquele momento que a menina olhou pra você, riu, passou a mão no cabelo toda sem graça, essa informação sensorial vai chegar pra você até o seu sistema nervoso central. E aí o teu cérebro, que é um dos órgãos, pode pensar assim, pô, e aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí é contigo. Você é que vai determinar o que você vai fazer. Se você vai ficar tímido ou se você vai lá falar com a menina. Entendeu o que eu quero dizer? Então, basicamente é isso. Isto, então, tem a ver com o sistema nervoso periférico. É uma divisão do sistema nervoso periférico. Mas veja que ele nunca deixa de conversar com o seu sistema nervoso central. Tá? Então, essa é a divisão sensorial. A próxima divisão é a motora. Essa vai levar a informação do sistema nervoso central até um órgão-alvo. Então, a parte motora, mesmo sendo do sistema nervoso periférico, ela também conversa com o central. Ela vai pegar e vai falar, ó, cara, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar até a menina? Aí meu órgão tem que ser os músculos da minha perna. Pô, não, vai lá, cara, conversa com ela. Teu amigo, porra, será que ela tá me dando mole e tal? Vai lá, cara, conversa com a garota. Você tem que ir, filho. Tá? E aí essa divisão motora, pessoal, ela vai bifurcar, né? Essa parte motora, ela vai ser formada por essa parte aqui, que a gente chama de sistema nervoso, né, somático, né? E o sistema nervoso autônomo, tá bom? Esse autônomo você vai ver logo à frente que ele vai subdividir em simpático e parasimpático, tá? Aqui então, só para a gente fechar,
Divisão somática, divisão autônoma deste sistema nervoso periférico. A parte somática relaciona o organismo com o meio ambiente, de modo geral, pelos movimentos que executamos, e a parte autônoma vai controlar funções mais internas, funções mais vitais de forma automática. Você não consegue controlar respiração, a parte da digestão, beleza? Você não consegue controlar, tá? Aqui é só pra gente mostrar rapidamente para vocês que essa parte somática, né, esse lado somático do sistema nervoso periférico, ele é formado, então, por esses neurônios motores, tudo bem? Tá aqui, ó, parte motora, por isso que tá escrito aqui, ó, somático, beleza? Então, tá lá, esses neurônios motores, ele fica responsáveis pelo quê? Fica responsável por pegar essas mensagens, né, aqui do nosso sistema nervoso central e transportar essas mensagens até, de fato, um músculo esquelético. Um músculo que vai fazer o movimento para você. Isto é uma resposta voluntária. Beleza? Eu quero fazer aquilo, eu quero pegar o copo, tá bom? Que inclusive está vazio. Seguindo, na parte autônoma do sistema nervoso periférico, também a gente chama de visceral, aí essa resposta é involuntária, você não consegue mais coordenar, tudo bem? Você não manda mais nele. A mensagem, ela vem lá do sistema nervoso central, existe um comando e ela vai seguir direto aí para a musculatura lisa, que você não controla o músculo, você não controla a musculatura lisa, e a musculatura cardíaca que você também não controla, né? Ou você consegue controlar, por exemplo, seu coração bateu ou não. Ah, para de bater 30 segundos. Tu não consegue, filho. Esquece. Tá? Tá aí a divisão. Essa parte autônoma, lembra? A divisão autônoma, ela vai ser dividida em simpática, que são situações, né, que estimulações que mobilizam energia, situações de estresse, sistema nervoso periférico autônomo do tipo parasimpático. E você tem sistema nervoso periférico autônomo do tipo simpático e agora do tipo parasimpático. Beleza? Então é a parte que estimula ali atividades um pouco mais relaxantes. Vou até dar um exemplo para você disso, logo aqui embaixo. Olha para cá que maneiro. Dá uma olhada aqui. Para você entender o sistema nervoso periférico simpático e o sistema nervoso periférico parasimpático. Tá vendo que tem diferença aqui, né? Parasimpático de um lado, simpático do outro. Fica olhando. O parasimpático, por exemplo, contrai a pupila, estimula a sua salivação. Essa parte do sistema nervoso consegue reduzir os seus batimentos cardíacos, consegue contrair os seus brônquios, consegue estimular a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a vesícula biliar, contrai a bexiga, promove a ereção. Olha que interessante, a ereção peniana, para ela acontecer, para que o pênis fique rígido durante uma relação sexual, por exemplo, antes de uma relação sexual, eu preciso estar numa situação relaxada. Eu preciso que o meu sistema nervoso parasimpático esteja ativo para eu conseguir promover, por exemplo, uma ereção peniana. Se tiver situações de estresse, olha aqui, se tiver em situação de estresse, se for o sistema nervoso simpático naquele momento, não vai conseguir ter, por exemplo, a ereção peniana, tá? Isso já caiu em prova, tá bom, pessoal? Agora, olha que interessante, a parte simpática do sistema nervoso periférico autônomo, é aquele que você não consegue coordenar, ele dilata a pupila, enquanto o parasimpático contrai, o simpático dilata, inibe a salivação, relaxa o brônquio, tá vendo? Acelera o batimento cardíaco, o outro reduz. Tá percebendo como é que são antagônicos? Um é contra o outro, é como se fosse isso. Relaxa a bexiga, promove, por exemplo, a ejaculação. Então, no momento de uma ejaculação, quem ativa é o sistema nervoso simpático. Num processo de ereção peniana, quem está ativo
é o parasimpático. E um é antagônico ao outro, tá, pessoal? Eles vão se regulando no dia a dia aí, tá? Deixa eu subir aqui rapidamente. Acho que era só isso, tá? Eles vão garantir, então, essa homeostase, né, pessoal? Esse equilíbrio do corpo aí. Beleza? Aqui é só para a gente terminar aqui o nosso estudo. Basicamente, são neurotransmissores que existem no sistema nervoso autônomo simpático e também existem neurotransmissores no sistema nervoso parasimpático, tá bom? No caso aqui, ó, isso aqui já caiu em prova, tá? Existe um neurotransmissor que a gente chama de acetilcolina. Esse neurotransmissor ele é liberado lá pelo sistema nervoso autônomo do tipo parasimpático. Ele é liberado lá nos nervos que saem da medula e segue para os gânglios. Olha que doideira. Existe um outro neurotransmissor chamado noradrenalina, liberado também nos nervos, que saem dos gânglios nervosos e vão até os órgãos. Beleza? Existe essa partezinha um pouquinho mais complicada aí. Eu acho que não vai chegar nesse nível uma questão de prova, não. Tá? Pode ser só para você saber que existem nervos que são pré-ganglionares, tá? Chegam, né? Os nervos saem da medula e vai até para esses gânglios. Esses nervos são nervos pré-ganglionares e você tem situações, né, que são nervos pós-ganglionares, tá bom? Então, olha lá, ó, nessa via autônoma que ele está falando é o sistema nervoso periférico, tá, pessoal? Autônomo, simpático e parasimpático, por exemplo. Então, quando ele bota aqui, meu Deus do céu, sai daí, filho. Quando ele bota aqui, não entendo porque que isso aparece aqui no meu computador, mas enfim. Quando ele bota isso daqui, pessoal, ele está colocando aqui, ó, sistema nervoso central, um certo tecido-alvo. Aqui ele está colocando um gânglio autônomo e mostrando para você que existe um neurônio pré e pós-ganglionar. Basicamente é isso. Cada um vai trabalhar. Ah, e aqui no meio, ó, que maneiro. Tá vendo mais bolinhas aqui? São os neurotransmissores. Tá bom? Aqui é um exemplo, tá, de neurotransmissores, acetilcolina, enfim, colina, enfim, mostrando aí os neurotransmissores pós-ganglionares, né, no sistema simpático e no parasimpático, e os nomezinhos dos neurotransmissores, noradrenalina e acetilcolina. Tá bom? Quando a gente fala na palavra adrenalina, a adrenalina é só um hormônio, tá, pessoal? Não é neurotransmissor. É isso, pessoal. A nossa aula chega ao fim. E a gente parte para as questões para tentar entender como que isso foi cobrado nas questões. Acho que são 11, tá? Vamos fechar isso daí. Primeiro, escolher uma caneta boa aqui, eu vou de roxo hoje. Fundação Getúlio Vargas, 2009, Polícia Civil. Caiu para o cargo de técnico, que é mais difícil, tá? A prova de auxiliar provavelmente vai ser mais fácil. Ele disse que o sistema nervoso central compreende... Vou achar aqui... compreende o encéfalo e a medula. Show! E a parte dele está representada aí no esquema abaixo. Tá bom, vamos ver. Ele meteu uma imagem, gostei. Chamou aqui de 1, 2, 3, 4 e 5, né? Cada um apontando aí uma seta para uma direção, tá? E aí ele vai soltar para você. Nesse esquema aí, o bulbo, o bulbo, que é responsável aí pela coordenação de diversas funções, ele está indicado por qual número, hein? O bulbo é o número 1. Cuidado, tá, pessoal? Ó, número 1 tá bem aqui. Tu acha que o bulbo tá aqui? Duvido. Ah, não tá mesmo. Isso aí tá com uma cara de diencéfalo. Tá? Que é uma região... Aqui, ó. Aqui fora, aqui, ó. Essa parte aqui é o telencéfalo. E geralmente aqui embaixo fica o diencéfalo, tá? É só lembrar da figura que a gente viu lá no início da aula. Com certeza não é um 1. O bulbo não é um 1. Vamos lá. 2. Esse 2 é ótimo aqui, o 2 aqui, ó. Ó. Isso aqui tá na cara que é aquela minha letra C. C de quê? C de cerebelo. Com certeza não é o 2. Vamos lá. 4. Tô até com dificuldade de entender o que é isso. E 5. Sei lá para onde é que tá apontando. Galera,
Vou te falar, mas não é mesmo. 4 e 5 você não precisa nem saber o que é, porque não é mesmo. Por quê, galera? Por que isso? Porque o bulbo, pessoal, você tem que lembrar que esse bulbo, ele tá naquela região que compõe o famoso tronco encefálico. Nem sempre as figuras de prova ajudam, mas vou voltar para você ver. O gabarito com certeza vai ser a letra C, região 3. Porque olha só onde é que ele botou a seta, mais ou menos aqui. Agora eu vou voltar para a figura para você entender, ó. Cadê meu bulbo? Aqui. Dá uma olhada aqui. Bulbo é essa figura aqui. Fechou? Então aqui embaixo, ó, o bulbo tá bem mais ou menos aqui mesmo. É isso aí, tá? Região 3. Então foi um conhecimento anatômico que caiu na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Fechado? Avança. 2. Caiu em 2021. Ah, e outra coisa. Só caiu essa questão de sistema nervoso na Polícia Civil do Rio. Então você vê que é um sistema que cai menos na banca FGV para a prova que foi cobrada aí. Vamos ver se no dia aí 23 de janeiro e no dia 6 de fevereiro, que são os 2 concursos que vai cair biologia aí na polícia, se vai cair um pouquinho mais questão do sistema nervoso central. Essa caiu então em 2021 para professor de ciências, lá no sul do país. Não comentei isso com você na aula, mas eu trouxe essa questão de propósito para você levar essa informação para sua prova. As drogas são substâncias capazes de modificar o funcionamento dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. A ação de algumas drogas ocorre diretamente sobre o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. De acordo com seus conhecimentos, as drogas psicotrópicas, como aí, ó, cocaína, crack, nicotina, possuem uma classificação. Marque a alternativa correspondente. Vamos lá. Ele falou de cocaína, de crack e de nicotina. Você acha que essas drogas não causam efeito direto no seu sistema nervoso central, causam apenas efeito indireto lá no sistema nervoso periférico? Você acha que essas drogas elas são perturbadoras da atividade do sistema nervoso central? Você acha que essas drogas são estimulantes do sistema nervoso central? Ou você acha que elas são depressoras do sistema nervoso central? Eu nunca te falei isso, mas você chutaria qual? Irmão, o cara tá com cocaína, crack e nicotina usando lá, Deus me livre. E aí? O que você acha que essa droga faz? Você chuta qual? Se tu marcar a letra A, desiste, tá? Desiste. Vamos trocar de ideia aí, vamos trocar de área de formação, porque, meu irmão, você falar que droga não causa efeito no sistema nervoso, tá fora, tá? Esquece isso daí. Outra coisa, a pessoa sob efeito de crack, cocaína, vocês devem ter visto na televisão, ela fica muito o quê? Eufórica. Então você não pode pensar em depressora. Naquele momento, o nível de euforia é muito grande. Você tem que ficar na dúvida, no mínimo, entre a B e a C. Tá? Mas eu te dou o gabarito. Essas drogas, elas estimulam o sistema nervoso central. Tá bom? Então fica com esse gabarito aí no seu coraçãozinho, tá? 3. Caiu na banca OSCP em 2021, lá em João Pessoa. Delícia de lugar, sinto saudade de lá, preciso voltar. Para biomédico, hein? Parada violenta. A condição imprescindível para a ingestão de líquidos é a sede, a qual se encontra sob o controle do centro da sede. Com base em seu conhecimento, assinale a alternativa que apresenta o nome da estrutura a qual ocorre o controle do centro da sede. Ih, agora matou, né? Ô, decoreba. Essa questão aqui, galera, é uma questão mortal. Essa aqui você tem que entregar na mão de Deus porque é decoreba, infelizmente não tem o que fazer. Quem controla a sede para você
é a região ali do seu hipotálamo. Tá bom? No material tá escrito ali a questão da sede. Tá? Então, infelizmente, aqui tu chora, não tem o que fazer, você tem que decorar. Por exemplo, o hipotálamo, ele coordena a sede, ok? Agora, o cerebelo coordena o equilíbrio, movimentos precisos. Isso é decoreba, não tem o que fazer, tá bom? Olha o sinal aí, acabei de escutar aqui um carro de polícia passando. Você vai passar aí nessa prova, hein? Vambora! Caiu na prefeitura aí de Jaguaribe, no Ceará, em 2020, questão recente. O sistema nervoso ele é responsável pela maior parte da interação do organismo com o ambiente, como interpretações e reações a estímulos. Comumente, esse sistema é classificado em dois tipos, central e periférico. Show! A respeito dessa classificação, assinale aí a alternativa, né, que contém uma estrutura do sistema nervoso central, ele quer uma do central e ele quer uma do periférico. Pô, galera, questão molejo, tá? Molejinho. Brincadeira de criança. Vambora. Respectivamente, em quem que é do sistema nervoso central aqui de cara? Falou em gânglio, não. Gânglio não pode ser de central. Gânglio tem que ser de periférico. Então, o que sobrou? A e a B. Se gânglio é de periférico, a gente já sabe que o gabarito é a letra A. O encéfalo tem tudo a ver com o sistema nervoso central. Gânglios nervosos tem tudo a ver com o sistema nervoso periférico. Por exemplo, olha como é que tu ia acertar. Encéfalo e medula, tudo isso aqui é sistema nervoso central. Beleza? Meu irmão, tu vai voar nessa prova, tá? Outra coisa, tu que tá estudando aí pro Enem, o ERJ, universidades estaduais em geral aí no seu país, aí no país afora, tu que tá nos Estados Unidos, meu irmão, se vira. Você tem que conseguir acertar questões assim, tá? Essa questão foi fácil, isso cai em vestibular, hein, galera? Não é porque aqui eu tô dando aula pra uma galera de concurso público que isso não cai em prova de vestibular ou até mesmo na prova do seu colégio não, tá? No ensino médio. Mete bronca aí. 5. Vambora. Caiu em 2020, banca e BAD. Álcool e direção. Uma mistura que não acaba bem. Verdade. Embora seja uma situação de extremo risco, são frequentes os casos de embriaguez ao volante. Em 2017, 19 mil motoristas foram flagrados ali pela PRF, dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Nesse período foram 6,45 mil acidentes nas rodovias, com mais de 13 mil vítimas e cerca de 1.000 mortes. Caramba, então é um texto aí, retirado de algum site com certeza, né? Falando sobre isso. Aí ele vai falar o seguinte, ele quer trazer você para o sistema nervoso. Um dos efeitos do álcool, para quem faz o consumo, é a dificuldade de equilíbrio. Meu irmão, lembra do Cirque du Soleil? Ó, falei contigo, equilíbrio, lutador, as pessoas que têm um bom desenvolvimento, um equilíbrio preciso. Logo, se ele está falando em equilíbrio, qual é a região do encéfalo afetada? Cerebelo. Acabou a questão. Isso aqui é decoreba. Não tem que pensar em bulbo, nem tronco encefálico, nem medula e nem células da glia. Não tem nada a ver. Tá bom? Estão conseguindo compreender, galera? Então fica o gabarito aí com a letra A, tá? Espero que vocês estejam conseguindo entender o item, tá? Todo escrito aí para você, o gabarito cerebelo. Tá bom? Não estou inventando nenhuma questão, tá? Isso é para você sentir como é que eles cobram, como é que é o peso. Vambora na próxima. Chegar pro canto. Caiu em 2020 aí para a Prefeitura da Paraíba lá, professor de ciências. Questão recente. Anatomicamente, o sistema nervoso ele é dividido em periférico e central. Show! Cada uma dessas partes são responsáveis por diversas funções importantes e essenciais para a nossa vida. Show! Aí ele vem. Em relação ao SNP, Sistema Nervoso Periférico, assinale o correto. Em relação ao SNP, assinale o correto. Vambora! Meu amigo, o sistema nervoso periférico ele é constituído pelo encéfalo.
Encéfalo é sistema nervoso central, assim como a medula espinhal. Então, pelo amor de Deus, tu não vai errar isso em prova. O tronco encefálico é um dos órgãos que compõem o sistema nervoso periférico? Acabamos de fazer uma questão com a imagem do tronco encefálico, mostrando o bulbo ali, por exemplo. Aquilo é sistema nervoso central ainda. Então tá fora a letra B. Galera, tá vendo como é que dá para acertar? Um pouquinho de paciência dá para acertar, pô. Confia no pai. C. Os nervos compõem o sistema nervoso periférico e são formados por feixes de fibras nervosas. Perfeito gabarito, tá? Aqui ele falou, letra D, os nervos sensitivos e nervos motores fazem parte do sistema nervoso periférico. O primeiro, que é esse sensitivo, está falando que transmite o impulso nervoso lá do sistema nervoso central para os órgãos efetores. E ele disse que o segundo, que são os motores, levam os sinais captados dos receptores sensoriais para o sistema nervoso central. Ele quase acertou. Quase. Se você fizer uma leitura com calma, o nosso gabarito é a letra C, mas ó, daqui até aqui ele acertou. Ele errou porque aqui no final, ó, vou pintar de amarelo, ele inverteu. Ele trocou os conceitos do nervo sensitivo com o nervo motor. Beleza? Por isso que está errado esse finalzinho aqui, o que torna a letra D errada. E na letra A ele botou que a medula espinhal, que é um importante órgão do sistema nervoso periférico, babou. Falou que medula espinhal é do periférico, já era. Galera, é isso. Questão 6, morta. 7, reportagem do G1.com, questão que caiu aí na prova de professor de biologia em 2019, banca e decã. Aí ele falou, verão intenso provoca estresse térmico, tá? Deixa eu melhorar aqui para minha câmera aparecer, e deixa pessoas mais irritadas e impacientes. Ô, bodega. Aí vem, o aumento da temperatura põe em evidência a regulação homeotérmica que mantém em uma faixa constante a temperatura corporal dos humanos. Em dias de muito calor ou em momentos de intensa atividade física, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada para que a temperatura se mantenha nessa faixa ideal. Olha que maneiro! Nesse contexto, é correto afirmar que o principal sistema do organismo humano responsável pela regulação de uma temperatura corporal é o quê? Quem que regula a temperatura corporal? Meu amigo, a aula de hoje é de quê? A aula de hoje é de sistema nervoso. Então esquece imunológico, digestório, reprodutor e endócrino. A sua resposta está aqui no sistema nervoso, letra D, pois ele atuará na regulação da sudorese, promovendo a perda de calor pela evaporação da água. Tudo bem? VUNESP caiu aí para dentista, né? Cargo de dentista lá em São Paulo. VUNESP é uma banca difícil, tá, pessoal? Faz concurso público aí para magistratura, hein? Galera que estuda direito aí para juiz sofre com essa banca aí, tá bom? O sistema nervoso autônomo responsável pelas funções vegetativas, como frequência cardíaca e respiratória, mobilização também da glicose, produção hormonal, entre outros, é controlado pelo quê? Essa questão é nível hard. É uma questão difícil, eu trouxe para poder preparar vocês caso a banca FGV lá ou algum vestibular queira destruir você. Por quê? Cuidado com essa questão. Eu estou falando do sistema nervoso autônomo, tá? Ele realmente consegue controlar a frequência cardíaca, respiratória e por aí vai.
Só que esse sistema nervoso autônomo, que faz parte do sistema nervoso periférico, ele também conversa com o sistema nervoso central. Mas ele conversa com o sistema nervoso central, através ali dos seus nervos, numa região específica, tá? E aí, não é córtex pré-frontal, que controla, né, esse sistema nervoso autônomo. Não é a glândula pineal, nós vamos falar dela na aula de endócrino. Não é o cerebelo e muito menos a medula. Veja que cerebelo e medula, tá, fazem parte do sistema nervoso central. Lembra que córtex pré-frontal também é sistema nervoso central. Agora, isso aqui, hipotálamo, também é sistema nervoso central. E é exatamente o hipotálamo que é responsável por coordenar essas funções vegetativas, junto com o autônomo. Então, eles conversam. Isso é muito difícil. Isso está aqui no meu material. Basta com que você suba aqui e veja a informação que eu coloquei aqui em cima sobre o nosso querido hipotálamo. Quer ver? Aqui. Tá? O hipotálamo relacionado a processos aí fisiológicos, como a temperatura do corpo, como o balanço hídrico, que é a sede, e ele também, olha lá, ele controla as funções vegetativas, tais como frequência cardíaca e respiratória, assim como estava na questão. Beleza? Então, fechando aí para a gente ir embora, a 9. Passou uma moto barulhenta aqui, não sei se vocês ouviram. Mas a 9 aqui, ó, 2018, caiu lá no Rio Grande do Sul para a biologia, né? Então, de acordo com a região do sistema nervoso central, que é o SNC, os nervos vão ser classificados como nervos cranianos, que conectam o encéfalo a órgãos dos sentidos e músculos, e nervos espinhais ou raquidianos, que conectam a medula a células sensoriais e músculos. Poxa, Bela, não é, mas você não está falando de sistema nervoso central? Sistema nervoso central tem nervo? Não, ele não tem nervo. Mas os nervos vão sair dele. Eu preciso que você entenda que o sistema nervoso central e o periférico, eles conversam através desses nervos. E dependendo de onde o nervo estiver, é o que ele está falando. Você vai classificar o nervo como craniano, que é aquele que conecta, é o nervo que conecta o cérebro a um determinado órgão do sentido. Você pode ter sim um nervo espinhal, né, que também é conhecido como raquidiano, que vai conectar lá a sua medula espinhal com algum músculo ou com alguma célula sensorial. É isso que a questão está querendo dizer para você, tá? Aí ele vem na decoreba. Decoreba. É isso que ele fez. Ele fez te dar uma pernada. Quanto à quantidade de nervos cranianos e de nervos raquidianos nos seres humanos, eles possuem quantos? Pô, aí é covardia. Covardia. Vamos olhar o gabarito aqui em cima? Para mim é a letra A. 12 pares de nervos cranianos e 31 de nervos raquidianos. Vamos ver se é isso. A gente pega aqui o material. Pô, eu não inventei essa questão, hein, galera? Eu não inventei essa questão. Questão de concurso. Aqui. Aqui. Vou envolver para você de verde. 12 pares de nervos cranianos, 31 de raquidianos. Acabou. Gabarito, letra A. Tá bom? Deixa eu baixar aqui rapidinho. Foi uma questão, então, decoreba, tá? O restante aí, tudo errado. Fechado? Questão 10 acabou e 11. É isso, galera. Faltam 2 questões para acabar aqui a nossa alegria. Espero que você tenha gostado, tá? De antemão, já agradeço por você ter ficado até aqui. Sinal que você, filho, vai vencer, tá? Tua vida não tá fácil, nem a minha, mas é só com perseverança, porque ninguém vai percorrer e ninguém vai fazer esse sacrifício por você, não. Então, vamos embora. 2018, biologia também. O tronco encefálico, sistema nervoso central, tem que ser na hora isso. Funciona na manutenção da homeostase, na coordenação de movimentos,
na regulação do sono, além de conduzir a informação que viaja entre o sistema nervoso periférico e as regiões superiores do cérebro. Ok, gostei. Aí ele veio, questão molejo, hein? Não faz parte desta região do encéfalo o quê? Qual região do seu encéfalo, lembra que o encéfalo é tudo, qual região do seu encéfalo não faz parte do tronco encefálico? A ponte faz? A ponte faz, então não vou marcar ela. O mesencéfalo faz? O mesencéfalo faz. O bulbo faz? O bulbo faz. Então o gabarito é o cerebelo. O cerebelo, que é aquele que tem a ver com o equilíbrio, ele não tem nada a ver com o tronco. Inclusive, lá na figura que a gente mostrou lá no início da aula, que é essa daqui que eu gosto, olha aqui que maneiro. Você conseguiu ver comigo, eita borrachinha, tranquilamente que, vou pintar de laranja, tá? O cerebelo tá aqui, ó, pintei de laranja. Agora eu vou pintar de roxo. E o bulbo, ponte, mesencéfalo, tronco encefálico, são essas regiões aqui, ó. 1, 2, 3. Então você vê que esse C de cerebelo não tem nada a ver com a região do tronco encefálico. São coisas totalmente o quê? Distintas. Beleza, galera? Meu irmão, seguimos aí. Então foi a questão 10, tranquilo. E vamos para a 11. A 11 é bem interessante. Os atos reflexos, né? Que são aquelas reações rápidas. Perdão, os atos reflexos são reações rápidas e medulares. Tá certo? Medular porque só vai envolver o quê? A medula mesmo. Aí ele vai botar, entre os elementos descritos a seguir, qual que não está envolvido em uma resposta medular? Um carro fez um barulho agora. Qual que não está envolvido em uma resposta medular? E aí? Numa situação de arco reflexo, aquele que você está queimando a mão na panela. Quem que está fora dessa jogada? É o cérebro, galera. É o órgão cérebro. Porque o cérebro, ele está lá no sistema nervoso central, ele não tem tempo de receber essa informação, processar e mandar você tirar o braço. Isso vai ser feito por esses controles aqui, neurônio sensitivo, as sinapses do neurônio motor e um órgão efetor para tu puxar o braço de volta. Então o cérebro, ele fica de fora realmente, por isso que ele não está envolvido nessa resposta medular. Ok? Com isso, meus amores, nós fechamos aí o nosso gabarito de todas as questões, tá? Muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Qualquer dúvida, só escrever aí, se quiser me dar esporro também. Ah, você errou isso, você errou aquilo. Escreve aí pra mim, vê o minuto que eu falhei para eu poder tentar melhorar para você, tá? Desculpa pela toalhinha, porque muito quente aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui onde eu tô gravando, que é na minha sala, eu não tenho ar-condicionado, tô ligando o ventilador aí. E a gente vai assim no sacrifício, tá bom? Prometo que um dia vou conseguir um estúdiozinho melhor pra gente conseguir gravar aulas com um outro ambiente, com uma sonorização melhor e por aí vai. Beleza? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Papai do céu abençoe cada um de vocês aí. Um beijo e até a próxima.